Nós continuamos o nosso programa hoje falando sobre seitas, denominações autônomas, cristãs ou religiosas, e igreja, como diferenciar. Mas no começo agora nós vamos ouvir mais uma música do trio Amadeus, a música Por una Cabeza, de autoria de Carlos Gardel. Muito bem, bonito. Olha, eu gostaria, antes de colocar, no meu ver, depois o professor também pode acrescentar, 3 características de uma instituição, de instituições que poderiam levá-las mais para o âmbito do sectarismo, ou 3 características, essas 3 características que podem levar, evidentemente, ao contrário do sectarismo, para outra direção. Em primeiro, um pouco a história, ou seja, um agrupamento, uma comunidade religiosa que tem uma história muito definida, de gerações e gerações, ou seja, não está no começo nas suas origens. Normalmente, nas suas origens, está sempre saindo de alguma coisa. Então, pode ter o próprio cristianismo, sociologicamente, não teologicamente, porque a manhã de Pentecostes, que é o surgimento da igreja, já demonstra que o cristianismo não tem vocação teologicamente sectária, porque os apóstolos falavam línguas que todos entendiam nas suas diversas línguas. Então havia já uma perspectiva muito mais ampla que não era fechar em si mesmo. Então eu colocaria 3 características: a catolicidade, que nós chamamos de universalidade do cristianismo, e não é universalidade no sentido de proselitismo, não. É no sentido de que se respeita todas as raças, todas as culturas, e a verdade que ali é anunciada, ela é possível de ser percebida e vivida em qualquer cultura, porque ela não é fechada de uma pessoa, de uma cultura.
A segunda característica da instituição é a sua colaboração, adaptação naquilo que é possível, mas ela caminha muito na conformidade daquilo que é possível para colaborar com o mundo circundante. Existe a frase de um dos padres antigos da igreja, isso é no começo do cristianismo, você deve conhecer, em Roma com os romanos. Né? Claro. Ou seja, os cristãos em Roma se comportavam como os romanos, eram excelentes cidadãos, faziam tudo, viviam como os romanos, comiam como os romanos, só não compartilhavam aquilo que afetava os seus valores mais profundos. E, portanto, a última coisa, uma última característica que tem um pouco a ver com aquela que eu falei da história, é a realidade concreta de presença suave e harmoniosa deste grupo em todas as nações da Terra. Ou seja, está presente em todas as nações. E mesmo quando o grupo é minoritário, ele não se coloca com antagonismo, ele se coloca como colaborador. É curioso o fato, por exemplo, de que na Síria, agora eu não sei como é que está a situação, muitos colégios católicos religiosos, dos padres jesuítas, de outras congregações, têm entre os seus alunos a maioria, 90%, muçulmanos, e dão excelente formação. E não fazem como as seitas que obrigam os muçulmanos a se converterem, não ao contrário. E o Papa Francisco falou isso quando ele esteve aqui agora no Brasil, ele falou: nós temos pontos em comum, nós vamos educar a pessoa na religião que ela estiver. Eu acho que essas três características definem muito, a meu ver, e pode haver outras, características de uma instituição que está muito mais no âmbito de uma sintonia universal, de tolerância, de respeito, e instituições, por exemplo, no caso da universalidade é fechado, tem que todo mundo ser como eles, vestir-se inclusive, né? Comportamentos específicos. Outra coisa, do ponto de vista do mundo circundante, das outras formas religiosas, são antagônicos por excelência. Todo o resto vai para o inferno. Só o grupinho ali que se salva, como na Arca de Noé. Né? E depois, a realidade concreta de presença. É muito difícil que essas pessoas se façam presentes em todos os lugares do mundo, porque em alguns lugares eles terão dificuldades. Né? Até nós falávamos, você se referia na Europa, a determinados países, também na Ásia, que determinados grupos religiosos cristãos não entram, porque eles criam distúrbios, eles levam as pessoas a se separarem dos demais, a não colaborarem com o bem comum e assim por diante. Né? Agora, nós íamos falar, e isso aí eu queria a sua colaboração, falarmos sobre as patologias. Agora, deixando as instituições, indo para os indivíduos, para as pessoas. O que é uma pessoa sectária? Independente da instituição, porque ele pode estar numa instituição na Igreja Católica Apostólica Romana, que não é uma seita, porque está presente no mundo inteiro, tem colaboração com o mundo, enfim. E pode haver uma pessoa aí sectária. Eu penso que sim, no sentido individual da palavra, se pudéssemos dizer assim, eu diria que o sectário é pouco tolerante. Nas nossas igrejas isso acontece muito, quer dizer, falta tolerância na discussão dos temas, falta tolerância na aceitação das pessoas, né? Na aceitação de questões. Eu acho muito interessante como que o sectarismo ele pode empobrecer o nosso mundo. Né? Essa falta de tolerância faz com que nós percamos algo que é muito valioso, a possibilidade de fazer questionamentos. Eu me lembro sempre, quando falo dessa dimensão do indivíduo sectário, digamos assim, eu me lembro muito de Santo Anselmo, né, aquela ideia do Maios, né, o Deus que deve ser buscado, né, essa inteligência da fé que deve ser, né, digamos, estabelecida também, principalmente, mediante questionamentos respeitosos. Aqui o sectário não aceita. Não assume nenhum questionamento, não se pode questionar, afinal de contas, né? E aí cria-se essa dimensão que nós comentávamos, né, patológica. Há pessoas doentes, realmente, exato. que chegam a agredir, chegam a criar, cometer danos a patrimônios, às pessoas, por causa do seu sectarismo. Inclusive nós vimos aí, se pudéssemos pensar aí as últimas manifestações, né,
pessoas de tão sectárias querem destruir o Brasil. Quer dizer, Querem destruir. A questão... Agora, na Jornada Mundial da Juventude, houve manifestações altamente sectárias que nós não ficamos sabendo por causa de uma educação, de uma civilidade de quase 4 milhões de pessoas. Aquilo é incrível. Né? Então você tinha uma multidão de jovens, e foram umas mulheres, e também foram alguns evangélicos sectários, não significa que os evangélicos sejam, mas aqueles eram, que levaram imagens de Nossa Senhora e começaram a rasgar, começaram a ofender, e outros tipos de gente que levavam símbolos desrespeitosos, né, agredindo a fé, e os meninos e as meninas, os nossos que estavam lá, não reagiram, os deixaram fazer e ficaram tranquilos. Algumas vezes só fizeram isso se voltaram as costas e olharam para o outro lugar. Eles perderam a graça, enfiaram a viola no saco e foram embora. Ou seja, você vê claramente o comportamento sectário, desequilibrado, neurótico, patológico e o comportamento sensato dos meninos, dos grupos que estavam lá e não tinham necessidade de manter esse tipo de coisa. Nós vamos chamar o VT depois, né, no próximo bloco. Nós vamos chamar o VT no 5º bloco do Paulo Agostinho. Voltamos daqui a pouquinho.